Boa noite, igreja. Graça e a paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Motivo de muita alegria nós estarmos reunidos novamente aí, nessa noite. E antes de eu entrar aqui na palavra da noite, eu queria estar chamando aqui o Vinícius Sartório, que vai estar dando aqui um testemunho para nós aqui, de algo muito importante que aconteceu na vida dele aí, nos últimos dias. Amém, Vinícius? Fica à vontade. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Bom, a gente tem falado e testemunhado aqui durante as semanas sobre aquilo que acontece nas nossas células, E na nossa célula, na verdade, na minha semana aconteceu algo diferente alguns dias atrás, Para quem não sabe, algumas semanas eu estava de aniversário, e aí no dia 21, a minha mãe, ela me manda mensagem dizendo que o meu avô, ele sofreu um AVC e ele estava hospitalizado, então, e ela me pediu, então, no dia 22, que seria o meu aniversário, para estar indo e cuidando do meu avô, E naquele primeiro momento, aquele baque de saber se ele realmente estava bem ou se, aquela tristeza de não poder passar o aniversário com a minha família, mas enfim, fui, Fui com a certeza de que eu não iria em vão lá, teria um propósito para ser cumprido naquele lugar. E eu fui orando de manhã cedo, cheguei lá, e aí eu pensei, vai ser o momento, vou orar com ele. E aí aconteceram diversas situações onde eu não conseguia ficar com ele no quarto sozinho. E aí a história foi se desdobrando, até que chegou um momento em que a minha avó olhou para mim e disse, eu vou ter que ir no banco, explicou para ele que ela ia no banco, e ele tentava falar, mas assim, saía, não tinham palavras que saíam da boca dele, Saíam ruídos, ele tentava falar e ninguém entendia. Até que chegou um momento em que eu fiquei sozinho com ele no quarto. Ele assim estava meio cansado, meio adormecido. Eu botei a mão na cabeça dele e disse, Senhor Jesus, não foi em vão que eu vim aqui, Pai. Vim aqui com a certeza de que Tu és Deus para fazer todas as coisas. E eu tenho certeza, Pai, de que Tu já está agindo. E fui orando, e de repente o meu avô, ele dá um salto assim da cama, que eu chego a me assustar assim. E ele olha para mim e ele não fala nada, ele só faz o sinal que ele quer ir para o banheiro. E eu vou depressa, tiro ele da cama, levo ele até lá. E de repente, quando ele volta do banheiro, ele olha para mim e diz assim, que horas são? E aí eu olhei para ele, não, o que foi, vô? Porque eu fiquei espantado, porque ele não estava falando. E ele, que horas são agora? E eu olhei no relógio, eram 9 horas agora, vô. E ele, então tá bom. Aí eu deitei ele na cama de novo, ele olhou para mim, não, pode deitar tu também, fica tranquilo, eu tô bem agora. E depois daquilo ali, no desenrolar da situação, o meu vô teve alta logo depois, E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, hoje ele está em casa, no mesmo dia ele teve alta. Mas isso é para testemunhar a certeza de quem Deus é, através das nossas vidas. Então, meu irmão, se você tem orado, você tem se movido, Deus ele é fiel para cumprir as promessas, aquilo que ele tem dito e aquilo que ele prometeu na Bíblia, que nós faríamos obras ainda maiores. Muito obrigado, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre é bom nós ouvirmos testemunhos, daquilo no qual o Senhor está fazendo, através da vida de cada um de nós, Família do Senhor, igreja do Senhor aqui nesta terra. Isso é muito importante, gente. Temos uma lista, pastor? Temos uma lista aí, pessoas que já estão na fila, Nadir? Pessoas que estão na fila aí, eu quero testemunhar também. Deus está fazendo através da minha vida. E glória a Deus por isso, meus amados. Glória a Deus por isso. Continua, Continue aí sendo instrumento de Deus aí, aonde o Senhor tem te inserido, E nós estamos aqui com os nossos ouvidos ansiosos para ouvir aquilo no qual o Senhor tem feito através da tua vida. Amém, meus queridos? Glória a Deus também pela vida de cada um de vocês aí, que saiu da sua casa num domingo à noite, frio, do jeito que está, mas para estarmos juntos aqui em família, para adorar o nome do Senhor, Alguns já são da casa, outros visitantes. Glória a Deus, Pastora Jussara, da Evangelho Quadrangular, aqui da sede, também está nos visitando aqui nessa noite. Glória a Deus, é um prazer, de receber. E nós ficamos muito alegres, de estarmos reunidos aí como família, nos aquecendo na presença do Papai. Glória a Deus. Mas amém, então, meus amados. Palavra do Senhor nesta noite, então,
quero estar compartilhando aqui com os irmãos, falando um pouquinho a respeito desse testemunho, né, do Vinícius, no qual nos traz aqui como título, né, da nossa palavra, Explosão Atos, os enviados de Deus. Os enviados de Deus. Aleluia. E quem são, meus amados? Eu e você. Aleluias. Palavra do Senhor falando a respeito de nós, né? Aqueles no qual estão escrevendo Atos 29, 30, 31 e aí se vai. Aleluias. Através de cada um desses testemunhos, é o que nós temos hoje na palavra, meus amados. Palavra de Deus nada mais é do que um livro onde está ali repleto de testemunhos, no qual os nossos irmãos da igreja de Atos ali estavam escrevendo: um dia aconteceu isso com Paulo, e ele deixa registrado. Outro dia era com Pedro, e ele deixou registrado. Outro dia era com Vinícius, e ele deixou registrado. Aleluias, aleluias, meus amados. Essa é a igreja de Atos. Pois então, meus queridos, Atos 13 ali, Atos capítulo 13, verso 1 ao 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Vocês podem estar acompanhando ali também no nosso telão, no qual nos fala assim, verso 1, meus amados: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Samaria, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Pois hoje então, meus amados, vamos estar compartilhando então um pouquinho da palavra, né, da história da igreja do Senhor, ao ponto de vista, né, dessa igreja apostólica, né, como comunidade dos enviados do Senhor. E a palavra, meus amados, apóstolo, no significado original, né, ela significa aquele que foi mandado, foi enviado para uma missão, né, aquele que é encarregado de difundir, né, a palavra de Deus, aquele que se dedica à propagação de uma doutrina ou de um ideal. Isso nos fala, né, a respeito da palavra apóstolo. O interessante é que a primeira vez que esta palavra ela é referenciada na palavra de Deus está em Lucas 6,13, aonde Jesus, né, ele chama os seus discípulos, chama um grupo de discípulos e separa 12, no qual ele, né, denomina como apóstolos, né? Então é a primeira vez que essa palavra ela é referenciada na palavra de Deus, na Bíblia. E o interessante é que em Atos 1:8, a Bíblia nos diz, né, que o Senhor então, ele disse aos apóstolos que eles receberiam poder de Deus, né? Poder de Deus. Justamente para quê? Ao receber, né, o Espírito Santo de Deus, para serem testemunhas do Senhor, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até Venâncio Aires, né, até Lajeado, até Santa Cruz, até Pasto Sobrado, Vale Verde, até os confins da terra. Seriam testemunhas do Senhor para levar adiante a palavra de Deus. Mas o interessante, meus amados, é que nós vemos que esses apóstolos, no qual Jesus ali chamou e trouxe uma direção sobre a vida deles, né, comissionou eles a algo para que eles saíssem, né, e levassem a palavra do Senhor, servissem como testemunhas ao receber o Espírito Santo de Deus.
como poder, né? Como poder que os impulsionaria a colocar esse comissionamento em prática. Esses mesmos apóstolos, a Bíblia diz que eles insistiram em ficar em Jerusalém. Quer dizer, o Senhor os comissionou a algo, o Senhor deu uma direção para eles, façam isso, ao receber o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, eles não colocaram essa palavra em prática, assim como o Senhor os dirigiu. Mas o interessante, meus amados, é que nós vemos aqui neste texto de Atos, capítulo 13, verso 1 ao 5, que com o apóstolo Paulo foi totalmente diferente. Por que disso? Porque a Bíblia diz que quando eles estavam ali orando, jejuando, veio o Espírito Santo de Deus e declarou algo. Separa Paulo e Barnabé para os dirigir a obra no qual eu tenho para que eles façam. A Bíblia diz que no mesmo instante, Paulo ele se colocou à disposição. Quer dizer, ele não se retraiu a ficar naquele lugar. Não, mas ele se colocou à disposição. Não, eis-me aqui, eu vou, né? Eu vou, se o Espírito está falando, eis-me aqui, né? Então, interessante isso. Mas hoje, então, nós vamos estar aprendendo um pouquinho, né? 2 pontos a respeito desta igreja de Atos. Essa igreja, essa comunidade dos apóstolos, dos enviados pelo Senhor. Justamente, meus amados, como primeiro ponto aqui, no qual nós vamos estar discorrendo e aprendendo um pouquinho mais, esses enviados de Deus são chamados pelo Senhor. Os enviados de Deus são chamados pelo Senhor, meus amados. Justamente porque no verso 2 ali, capítulo 13 de Atos, a Bíblia nos diz o quê? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse quem, meus amados? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem falou, é quem proclamou algo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Aleluias, aleluias. Por isso nós vemos, meus queridos, tá? Que às vezes há um equívoco nas pessoas pensarem, né? No qual esta obra, esse chamado, essa oportunidade de levar adiante a palavra, de proclamar, de testemunhar, é somente, né, para os pastores da igreja, ou o líder da célula, ou o discipulador, né, ou o obreiro. Algumas pessoas podem pensar isso. Mas aqui nós vemos que não, meus amados. Nós vemos que todos os cristãos foram chamados para pregar o Evangelho. Todos, meus amados, foram chamados a fazer discípulos, né? E a edificar a sua igreja, edificar a igreja do Senhor. Todos nós, meus amados, esta palavra serve para todos nós. Tá, meus queridos? Não é somente para um líder da célula ali aonde você vai, né, Juninho? Não, deixa para o líder. Deixa que ele faça. Deixa que ele leve a palavra. Deixa que ele forme discípulos. Não, meus queridos. A palavra do Senhor diz: vão e façam discípulos. Vão e preguem a palavra. Vão e anunciem a palavra do Senhor. Está falando de mim, está falando de vocês, é de todos nós, meus queridos. Esse comissionamento serve para todos nós hoje. Então não importa, né, se irá cumprir este chamado usando, né, a advocacia, ou se vai usar esse chamado usando a medicina, a odontologia, ou se vai ser lá, né, na metalúrgica onde você está inserido. Não, meus amados, é aonde você está. É ali que o Senhor quer te usar para você colocar em prática esta palavra no qual você foi comissionado, meus amados. Aonde você está inserido, você ali está sendo chamado pelo Senhor, está sendo enviado pelo Senhor para proclamar a palavra dele, para testemunhar a palavra dele, para falar, meus amados, para aqueles que estão ao teu derredor, daquilo no qual o Senhor tem feito na tua vida e na tua família, meus amados. Interessante, meus queridos. Poucos dias atrás, eu conversava com o Éder,
né? Conversava com o Éder. Justamente por quê? Porque o Éder hoje é aquele cara, tá? Como Igreja Batista, aonde está inserido no meio de crianças, juvenis, jovens, está inserido ali. Uma faixa etária aonde nós sempre comentamos que é o quê? É uma faixa onde mais a criança, o juvenil, ele está, como é que eu posso dizer, suscetível a ser moldado o seu caráter, para ser grandes homens lá na frente, grandes pais de família lá na frente, grandes líderes lá na frente. É a faixa etária, meus amados, mais suscetível a isso. E conversava com ele justamente porque, a respeito de um filme, contando para ele de um filme que eu e a minha família olhamos, Correndo às Bases é o nome do filme. Um filme baseado em fatos reais, de um homem, um técnico de beisebol, que foi enviado para uma cidade, justamente para ser desafiado a treinar um time de piazada, que era o pior time do campeonato, nunca ganhavam nada. Mas o interessante é que aquele homem ali, ele tinha como é que eu posso dizer, um costume. Antes de cada jogo de beisebol, ele orava ao Senhor, agradecia ao papai, e ele corria as bases, corria ali, 1, 2, 3, 4, parava e adorava de novo o nome do Senhor. Aleluias. Mas só que ninguém entendia aquilo. Até porque o cara que mais bancava dinheiro no clube, ele era ateu. Ele não gostava que se falasse a respeito da palavra. Aquele técnico até preso foi por causa disso. Mas só que todo jogo, antes do início, obrigado, mano. Antes do início, adorava ao Senhor e corria as bases. Mesmo ele dizendo, não faça mais isso, senão tu vai pagar o preço. Mas todo jogo, ele ia lá, fazia a mesma coisa. Justamente porque, meus amados, chegou ao ponto desse técnico ganhar a vida de garotos ali para Jesus. Garotos desceram as águas ali por causa daquele testemunho no qual ele estava dando, por causa da palavra no qual estava saindo dos lábios dele, a influência que estava sendo gerada ali no meio daqueles garotos. Mudou a história de uma cidade inteira por causa da atitude daquele homem. Assim como eu e você, meus amados. Alguém, um ser humano normal, mas que foi enviado para um propósito. Foi enviado para um propósito. De quê? Expressar o Senhor. Aleluias. Aonde ele estava sendo inserido, aonde ele estava inserido. Isso serve de testemunhos para mim e para você, meus amados. Talvez o Senhor não vai enviar o Roserley para um monte no meio de piazada, né? A treinar uma escolinha. Não, isso não é papel do Roserley. Mas tem alguém no qual o Senhor enviou lá. Mas aonde o Senhor está enviando o Roserley? Lá na empresa, lá no condomínio onde é que mora. Opa, expressa. Epa, pregue. Testemunhe, tu está sendo meu enviado aqui, meu filho. Aleluias. Aonde o Senhor tem te enviado, meu amado? Aonde o Senhor tem te enviado, minha irmã? Tem um propósito que é eterno ali. Tem um propósito que é maior do que nós. Tem um propósito que é para a eternidade. Aleluias. Todos nós fomos chamados, meus amados, para edificar a igreja do Senhor. Por isso, meus queridos, toda obra divina, ela deve de ser iniciada. Ela precisa ser iniciada. Nós precisamos nos dispor a isso. Nós precisamos nos dispor a isso, meus queridos. Justamente porque nós somos chamados pelo Senhor para algo. Nós não estamos aqui como voluntários, meus amados. Não, nós estamos aqui porque nós somos chamados pelo Senhor e fomos comissionados para Ele para algo muito grande.
algo que é maior do que nós, algo que vai ecoar para a eternidade. O próprio Jesus nos fala ali em João 4,34. Então Jesus explicou, Jesus falou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em terminar a sua obra. Aleluias, aleluias. O próprio Jesus, meus amados, ele não foi para aquela cruz porque era voluntário. Não, ele foi para aquela cruz porque sabia que havia um chamado para cumprir algo que era muito maior do que ele. A vontade do Pai que o enviou. Aleluias. Da mesma forma nós hoje, aonde o Papai tem nos inserido, aonde o Papai tem nos levado, aonde o Papai tem nos plantado, estamos ali, meus amados, para fazer algo que é muito maior do que nós. Algo que muitas vezes nem nós temos noção, meus amados, daquilo no qual o próprio Deus está falando, aquilo que o próprio Deus está fazendo. Mas devemos ser como o apóstolo Paulo, no qual o próprio Espírito falava com ele: Paulo, apenas pregue, abra a boca e fale, que quem convence é o Espírito Santo, não é você, Paulo, sou eu, é o Espírito. A obra é minha, mas apenas abra a boca e fale, pregue. O próprio Jesus nos fala também em João 6,38, meus amados: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Por isso, meus queridos, tudo o que precisamos para edificar a igreja é de homens e mulheres com um chamado de Deus. Somente líderes convictos de seu chamado é que realmente frutificam. Aleluias, aleluias. Por isso, meus amados, o próprio Pedro e João ali nos falam em Atos 4,19. Aí a convicção que eles tinham naquilo no qual o próprio Deus os chamou para fazer. Julgai-vos, vós, se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Aleluias. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluias, meus queridos. A convicção daquilo no qual eles estavam ali fazendo não era vontade de homens, mas era vontade de Deus. Não era para homens, mas era para a glória de Deus. Era para exaltar o nome do Senhor. Por isso tudo que nós fazemos, meus amados, aonde o Senhor te levar, aquilo no qual o Senhor te induzia a fazer na obra dele, não é, meus amados, para o pastor, não é para o teu líder, não, é para a glória de Deus, é para exaltar o nome dele. Por isso faça, meu amado, porque o próprio Deus é Ele que te dá condições para fazer. Foi Ele que te chamou e é Ele que te capacita, te dá todas as condições para que você possa ir e pregar o Evangelho. Aleluias, a testemunhar aquilo no qual o próprio Deus tem feito aí na tua vida, a servir como influência onde Ele tem te colocado. Roselei, mas eu sou meio tímido, eu sou meio tímido. Eu também sou, meus amados, também sou. Mas glória a Deus que nós temos dentro de nós, aleluias, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita para que quando nós abrirmos da nossa boca, fluir aquilo que está no nosso coração. Aleluia, só isso, meus amados. Só precisamos disso. Essa convicção. Não sou eu. Como diz o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias, é por isso, meu amado, nessa convicção que nós nos levantamos e vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Aleluias, é nessa convicção, meus amados, é nessa convicção que o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, também nos diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos a Cristo Jesus. Aleluias! Nós vemos a convicção de um homem, no qual foi chamado para uma obra grandiosa. Diversas vezes, no início das suas cartas, o apóstolo Paulo dizia: eu, apóstolo Paulo, chamado, separado por Deus para uma obra grandiosa. Eu, apóstolo Paulo. A mesma convicção, meus amados, que nós precisamos ter hoje. A mesma convicção que nós precisamos ter hoje, de que nós estamos aqui, meus queridos, como apóstolos do Senhor, como os discípulos do Papai, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para anunciar, para pregar a palavra, para levar adiante aquilo no qual Jesus iniciou lá atrás. Precisamos ter essa convicção, meus queridos, que nós não estamos aqui fazendo obra humana, mas é uma obra que vai ecoar para a eternidade. Aleluias, aleluias. Digo para vocês que eu olhava aqui antes para ver se o Robertinho estava aqui hoje, pastor, que eu ia fazer algo aqui hoje, mas como ele não está, eu sei que ele está assistindo em casa, tá? Vou referenciar da mesma forma. Meus queridos, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, mas glória a Deus, porque um dia alguém foi enviado lá na caldeira, numa metalúrgica, para anunciar a palavra do Senhor. Glória a Deus, meus amados, que eu ouvi a palavra, mas hoje não sou só eu que estou aqui, fruto daquela pregação, mas a minha esposa está aqui, os meus filhos estão aqui, a minha sogra e meu sogro estão aqui, meu cunhado e a minha cunhada estão aqui, o meu irmão e a esposa dele estão aqui. Aleluias, meus queridos, aleluias, fruto de um homem que tomou essa palavra com convicção no seu coração. Não, eu estou aqui nessa empresa, como um enviado do Senhor para anunciar a palavra dele. Aleluias, para mudar a história da vida de pessoas. Aleluias, glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Quantos mais virão através da tua vida? Quantos mais serão alcançados através da tua vida? Aonde você está inserido, meu amado? Aonde você está inserido? Aleluias! Precisamos de jovens com essa convicção lá na escola onde é que estão inseridos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Escutava o Davi essa semana: pai, convidei um colega meu, convidei ele, desafiei nele ali no X1, no X1 ali, desafiei ele no futebol, que se eu ganhasse ele viria no culto. Estratégias de Deus para quê? É um enviado do Senhor lá naquela escola, é um enviado do papai lá naquela escola. Não está lá para fazer somente a vontade dele, mas não, para fazer a vontade do Pai, que o alcançou um dia. Aleluias! Aleluias! O Senhor continua hoje, escrevendo a sua palavra através da vida de cada um de nós. Aleluias, aleluias. Segundo ponto nos fala: os enviados de Deus possuem autoridade espiritual. Aleluias. Atos 11, 26 nos diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Aleluias, muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos.
Aleluias, aleluias. Pela primeira vez, meus amados, os discípulos ali, os apóstolos ali, foram chamados de cristãos, pequenos cristos, aqueles que expressavam a figura de Jesus, aqueles que expressavam a figura do papai. Aleluias, aleluias, meus queridos. Por isso nós vemos que aqueles que exercem domínio e autoridade são aqueles que possuem a imagem de Deus dentro de si. Aleluias! Por isso, meus queridos, eles têm domínio, eles têm autoridade, porque expressam a imagem de Deus, expressam a imagem do papai. Aleluias! Por isso, meus queridos, hoje, eu e você, os enviados do Senhor, também, meus amados, somos chamados a expressar essa imagem, a exercer esse domínio, a exercer essa autoridade lá na nossa casa, lá na nossa família, lá na empresa, lá no consultório, aonde o Senhor tem nos inserido. Ali, meus queridos, nós somos chamados a expressar a figura do papai através das nossas vidas. Aleluias! Aleluias! Por isso, meus queridos, é por isso, meus amados, aleluias, nós vemos que o próprio Jesus, meus amados, houve um momento na palavra, Lucas 8, ali do 28 ao 39, a Bíblia diz que Jesus, ele está chegando com um barquinho em uma praia, e a Bíblia diz que vem um endemoniado, possesso de um espírito imundo, e ele apenas olha, e ele grita, ele brada: "Oh Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo, o que tu queres de mim?" Mas o interessante é que o próprio endemoniado reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Meus amados, Atos 16, do 16 ao 18, o próprio apóstolo Paulo e Silas, eles estão em Éfeso. A Bíblia diz que eles estão andando por uma praça, e tem ali uma mulher endemoniada, possessa de um espírito de adivinhação, que ela olha para eles e grita: "Oh, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo", reconhecendo que há neles a presença de Deus, reconhecendo que eles são servos do Senhor. Meus amados, porque havia neles a mesma presença daquele Jesus, a mesma presença daquele Jesus que já chega naquela praia, a mesma presença estava em Paulo e Silas. Por isso, meus queridos, hoje, aonde qualquer um de nós que está aqui nessa noite, no qual declarou que esse Jesus é Senhor sobre a sua vida, no qual recebeu este Espírito sobre a sua vida, meu amado, aonde nós chegamos, aleluias, que este poder desse Espírito que está em nós, este poder deste Espírito, ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente, porque há em nós a expressão deste Jesus, há em nós a expressão de Jesus, há em nós a expressão desse Deus, há em nós a expressão do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Aleluias! Por isso, meus amados, que em Deus, em nome de Jesus, a Bíblia diz que quando nós declaramos para um espírito imundo, sai, e nós temos autoridade para isso. A Bíblia diz que haveria em nós a autoridade para pisar em serpente, para expulsar demônios, para curar enfermos. Por causa do quê? Da presença, da expressão dessa presença de Deus que há em nós, através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluias, meus amados, aleluias, aleluias,
Aleluias! Por isso, meus amados, por isso, meus queridos, quanto mais nós buscamos essa presença, quanto mais nós buscamos essa presença do Espírito, mais nós vamos expressar a Cristo, mas nós vamos expressar a Ele, não só no nosso falar, mas no nosso agir. Aleluias! Por isso, meus queridos, aleluias, que lá dentro de casa, sabe o dia, sabe aquele dia do tete a tete com a nega véia? Sabe aquele dia do lixar? Sabe aquele dia do estreitar, né? A intimidade, do se conhecer, do trabalhar de Deus? Sabe aquele dia? É o dia, meus amados, que quanto mais nós nos enchermos dessa presença, mais nós vamos conseguir lidar com as situações. Mais, meus amados, nós vamos conseguir conversar. Mais vai haver diálogo. Mais vai haver expressão de Deus. Sabe lá na célula, meus queridos? Quando irmão, ali com o irmão, né? Dá aquele lixar, aquele trabalhar, pedra, burilando pedra. Sabe aquele dia? Quanto mais da presença nós tivermos, mais nós vamos expressar a presença de Deus. Mais nós vamos conseguir nos relacionar. Mais vai haver esse agir de Deus nos nossos relacionamentos. É para isso, meus amados, não só no falar, mas no agir. Não só no falar, mas nas atitudes. Nós vamos expressar ao papai. Aleluias! Aleluias! Em todas as coisas, meus queridos, nós somos chamados hoje a expressar a esse Deus. Justamente para quê, meus queridos? Para que continuamos. Quando nós nos declaramos cristãos, mas nós venhamos realmente a expressar Cristo, a expressar essa imagem, para que haja um peso de domínio quando nós abrirmos a nossa boca e falar, porque vamos estar expressando verdadeiramente a Cristo. Aleluias! Essa semana eu conversava com o negão, Misa, aleluias, e vou comentar de algo aqui, negão, que tu me falou, que vem de encontro essa palavra. Há um momento no Encontro Kids, né, Misa, no qual as crianças fazem um desenho ali, né? Expresse num desenho, numa folha, a imagem de Jesus para ti. E o negão me conta que ele chega em casa, né? Isaac saiu do encontro, chegou em casa e vai mostrar para ele, né? As cartas, desenho ali que recebeu, né, cara, que fez. Tá aí esse desenho aqui. Alguém barbudo com uma correntinha no pescoço. Isso aqui é Jesus? Tá, mas como Jesus? Isso aqui parece o Pai? Né? Não, Pai. É porque Tu és Jesus para mim. Porque Tu nos protege. Tu nos protege lá em casa, eu e a mãe. Então Tu és Jesus para nós. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. É ali, meus amados, eu sempre, negão falando aqui agora há pouco, né Ednilson Júnior, que às vezes a gente se repete nas nossas palavras, mas da mesma forma, eu sempre gosto de deixar claro, meus amados, que quando eu me voltei para o Senhor e comecei a caminhar com Ele, foi justamente para expressar mais a Cristo lá dentro da minha casa, na minha família. Porque eu creio que se
eu permitir que Deus faça isso através da minha vida lá dentro do meu lar, todo o resto fora vai fluir de uma maneira muito mais natural, frutífera. Meus amados, glória a Deus que nós possamos vivenciar cada dia mais isso que o Misa vivenciou com Isaac. Dos nossos familiares poder olhar para nós e ver, cara, tu representa a Deus, tu expressa o Senhor, tu expressa Jesus, tu expressa Deus aqui na minha vida, aqui na minha casa, tu expressa Jesus. Você expressa Jesus. A imagem, porque com certeza haverá um domínio, haverá uma autoridade sendo expressa ali na tua casa. Ei, porque há uma imagem de Cristo na tua vida, haverá uma autoridade e haverá um domínio aqui, naquilo que tu fala e naquilo que tu age. Aleluias. Para nós encerrarmos, meus amados, talvez muitos aqui conheçam a história da Andressa Barragana, uma menina que faleceu em 2008 com 14 anos, mas que recebeu esse comissionamento de levar, anunciar e pregar a palavra. Tomou posse dessa autoridade e expressava o Senhor diante de crianças, juvenis e adultos no qual o Senhor colocava ela. Ali na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A história dessa menina nos fala que nesse pouco tempo no qual ela conheceu a Jesus e entregou a sua vida para Ele e aceitou esse comissionamento, faleceu com 14 anos, mas essa menina levou quase 100 pessoas ao batismo. Quase 100 pessoas ao batismo, vivendo apenas 14 anos. Apenas 14 anos. Isso serve para nós hoje, meus amados. Se coloque de pé aí no seu lugar. Justamente porque, meus queridos, a Bíblia nos fala em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser-me conformes à imagem de Deus. Isso serve para nós, meus amados. Nós somos chamados pelo Papai para sermos conforme a Ele. A partir do momento que este Espírito veio fazer parte da minha e da tua vida, nós fomos chamados pelo Papai, meus queridos, para expressar a Ele em tudo que nós nos levantamos para fazer. Há um poder de Deus aí sobre a tua vida. Há um poder de Deus aí sobre a tua vida. Nestes dias, tome posse dele. Te alimenta ainda mais do Papai, sendo através da palavra dele, sendo através da intimidade com ele lá no teu quarto. Te alimenta, para que em tudo você venha expressar a ele, não só no teu falar, mas nas tuas atitudes. Feche os teus olhos aí no teu lugar, meu amado. Feche os teus olhos. Te convido nesse momento a você orar ao Papai. Converse com Ele nesse momento. Eu não sei aonde você está inserido, eu não conheço o teu dia a dia.
Eu não sei onde é que tu trabalha, onde tu estuda, não sei onde é que tu mora. Mas, meus amados, o Senhor te chamou para algo grandioso. Você não recebeu um espírito do papai para ficar apenas para ti, meu querido, mas simplesmente, meu amado, para que você leve adiante, para que mais pessoas venham, em nome de Jesus, a ter a mesma oportunidade de salvação que tu teve, para que essa obra cresça, para que essa obra avance. Ei, para que mais famílias venham ser transformadas assim como a tua foi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça sabedoria a Ele, meus amados. Peça sabedoria a Ele em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti nessa noite, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, e nos colocamos à Tua disposição. Oh, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, como Teu servo em dia. Oh, declarou diante de Ti, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos, Espírito Santo, que és o Senhor que nos capacita. Em nome de Jesus, que possamos, em nome de Jesus, a cada dia mais, expressar a Tua vida, expressar a Tua graça, expressar o Teu amor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que pessoas venham a Te conhecer através de nós. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos a Ti nesta noite. Assim nós oramos a Ti nesta noite. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa a vida dos meus irmãos. Usa eles, usa eles, usa eles. Usa eles. Oh, em nome de Jesus. Desperdi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluias. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não tenho pra onde voltar, Oh, aleluias. só tenho você. Aleluias. Deus, palavra de vida. Aleluias. eterna, pra onde Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. se eu não tenho pra onde voltar, Palavra do Senhor nos diz, meus amados, tenho você. que quando a igreja do Senhor se reunia, alguns tinham palavras de profecia, outros tinham palavra de revelação, outros palavras, meus amados, de entendimento. Aleluias. Glória a Deus que a igreja do Senhor está reunida nessa noite e o papai está falando. Aleluias, aleluias. 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 Meus amados, Cristiano me trouxe aqui, meu amado, direção do Espírito para nós nessa noite. Dia 19 de abril, dia 19 de junho, nós temos o feriado. Cristiano vai estar fazendo ali em Santa Cruz
vai estar reunindo pessoas com esse encargo no seu coração. Não como voluntários, mas pessoas com encargo no seu coração de levar, de ir e pregar o Evangelho. Para estar fazendo o evangelismo de casa em casa, aonde não há uma célula em um bairro. E no mesmo dia, se assim abrir a porta, ser como aqueles discípulos, se abrir a porta, entre e ali anuncie a minha palavra. Aleluias! Aleluias! Da mesma forma, meus amados, da mesma forma, eu pergunto hoje: quantos aqui estão dispostos, nesta noite, a fazer a mesma coisa aqui em Venâncio Aires no dia 19? Eu não quero apenas um amém, meus amados. Eu quero uma mão levantada. Quantos aqui estão dispostos? Passa aqui na frente, meu amado. Passa aqui na frente. Você que levantou a sua mão, passa aqui na frente. Justamente porque nós vamos orar, né, Cristiano? Vamos orar. Justamente como a igreja do Senhor naquele dia. A Bíblia diz que o próprio Espírito diz: separa eles, ore e envia. Aleluias. Aleluias. Meus amados, e isso aqui não é apenas para líderes, discipulador, não. Rosenei, eu sou apenas membro. Rosenei, eu sou apenas um frequentador, mas eu tenho esse encargo no meu coração. Eu quero fazer parte disso. Fui contemplado em ser O Espírito apenas precisa de alguém disposto a fazer. Aleluias. 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 Vamos orar, meus amados. Vamos orar. Aleluias. Papai, eis aqui os teus filhos. Eis aqui, papai, aqueles no qual o Senhor assim tem trabalhado no coração deles. Oh, assim o Senhor colocou encargo nos seus corações. Assim o Senhor ministrou no coração deles e colocou no coração deles um desejo de fazer a tua obra, de levar a tua palavra. com você, eu sou totalmente teu. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, papai, encha eles com teu Espírito, direciona-os, papai, em nome de Jesus, dê sabedoria, papai, em nome de Jesus, guia-os em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, papai, para que onde eles colocarem os seus pés, ali o Senhor esteja com eles, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com você. Usa-os, papai. Usa-os, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa eles. Oh, em nome de Jesus. Para que aonde eles colocarem os seus pés, oh, o Senhor ali esteja com eles. Quando eles abrirem os seus lábios, o Senhor fale através deles. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas sejam curadas através deles, pessoas sejam libertas através deles. Oh, em nome de Jesus, pessoas aceitam ao Senhor. Oh, em nome de Jesus, através da vida deles, papai, em nome de Jesus. Assim nós oramos a Ti. Assim nós oramos a Ti. Oh, em nome de Jesus, papai. Oh, aleluias.
Aleluias! Nós cremos, papai. Oh, aleluias! Aleluias! Nós cremos que em nome de Jesus, muitas famílias serão tocadas. Oh, aleluias! Muitas vidas serão transformadas nesse dia. Oh, em nome de Jesus, através da vida de cada um de vocês. Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Amém. Irmãos, nós temos mais uma parte do culto e eu quero a atenção de vocês, que são apenas 8 minutos. Amém? Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus neste momento. Irmãos, preste atenção aqui. É apenas 8 minutos. Parece que esse momento não é um momento dos mais brilhantes na vida da igreja. Mas ele é brilhante na vida da igreja. Você sabia disso? Esse programa, irmão, certamente alguém vai ouvir um dia. Talvez eu esteja falando para alguém que está nos assistindo pela internet, que abriu esse canal, está olhando na madrugada, uma pessoa, quem sabe, desviada, e que um dia foi apresentada numa igreja, os pais devolveram. Você que está me assistindo agora, eu estava ali no banco pensando, você pode falar profeticamente, porque isso aqui vai repercutir na vida de alguém que talvez esteja tentando tirar a sua própria vida, achando que não tem mais solução. Mas um dia os teus pais fizeram como os pais do Lourenço e da Maria Clara, que vão apresentar, 2 crianças que serão apresentadas aqui. Você não nasceu por acaso. Há um propósito na sua vida. 1 Samuel capítulo 1, 26, 27, 28, Ana chegou e disse para o profeta Eli: eu sou aquela mulher. Olha só, irmãos, uma mulher precisava de um filho para tirar um opróbrio que estava sobre a sua vida. E as mulheres naquela época que não podiam gerar, elas eram discriminadas violentamente. Mas aquela mulher pediu a Deus um filho. E Deus sempre, no propósito, no desejo de você, do teu coração, em alinhamento com aquele desejo daquela mãe, Deus tinha um profeta para entregar para aquela nação de Israel. E hoje aqui nós vamos apresentar 2 crianças. E quem sabe nós estamos apresentando um futuro pastor batista daqui a uns anos. Uma médica, um professor, seja lá qual profissão. Irmãos, é um propósito para a tua vida. Talvez você que esteja aqui e talvez esteja desviado do caminho do Senhor, mas um dia os teus pais te apresentaram a Deus. O propósito de Deus não caiu para a tua vida. Deus sempre tem um propósito quando uma criança nasce, quando um filho nasce. E hoje os pais do Lourenço e da Maria Clara vão estar aqui fazendo esse ato. A apresentação, o ato de apresentação, nada mais é do que eu estar dizendo assim para Deus: Senhor, Tu me deu. Assim como Ana disse assim, profeta Eli, eu era aquela mulher que estava chorando aqui, e disse, pedia eu a este menino, agora eu estou aqui, estou te devolvendo. Olha só, irmãos, por todos os dias da vida dele. E se você já leu 1 e 2 Samuel, você sabe, foi um dos grandes profetas da Bíblia. E hoje nós estamos aqui para fazer isso. Eu quero convidar os pais do Lourenço, os pais da Ana Clara, as testemunhas, o Roberto, a Anciele, o Nestor, a Neila, a Bárbara, o Wesley, para vir aqui e passar aqui à frente. Eu quero convidar também um irmão que me auxilia muito, que às vezes já me substituiu aqui. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Os irmãos passem aqui na frente, né? Os pais da Maria Clara, do Lourenço, e essas testemunhas. Irmãos, não só eles vão testemunhar isso, toda a igreja vai testemunhar isso.
E uma das coisas que eu sempre falo, irmãos, nas apresentações de criança, e esse método que a Igreja Batista tem de trazer esse esclarecimento no pequeno curso que é dado em 1h30 aos domingos pela manhã. Gente, quem tem filhos e é pais aqui sabe, um dia a doença bate a porta, a febre bate a porta, algum desespero na vida das crianças. E eu sempre digo para as pessoas que assistem esse pequeno estudo, lembre, apresentação é devolução. Você está devolvendo essa criança aos cuidados de Deus. E Deus, irmãos, é um pai que tem todo o poder. E Ele tem 3 atributos. E um deles, irmãos, é a onisciência. Ou seja, o Deus que cuida dos nossos filhos está em todos os lugares. Um dia essa criança vai crescer e eles vão ter a vida deles. Mas o Deus que os pais deles entregaram vão cuidar deles onde quer que eles andem. Você pode crer nisso? Amém? Igreja, então levante as suas mãos para cá. Eu vou descer aqui embaixo. Eu e o Marcial vamos ungir essas crianças, vamos orar por ela. E a igreja, como testemunha nesta noite, também estará fazendo esse ato profético na vida dessas crianças. Você pode crer nisso? Amém? Então, você aí no seu banco, fala aquilo que Deus colocar no teu coração. Profetiza sobre a vida dessas crianças. Né, irmãos? Eu preciso falar uma coisa aqui antes, porque eu tenho 8 minutos. Eu sou muitos irmãos que me conhecem e eu gosto de cumprir. Eu tenho 8 minutos, então eu tenho 4 minutos que posso falar. Há 20 anos atrás nasceu o nosso filho Gabriel. E quem escolheu o nome dele foi a Elisa, minha esposa. Gabriel quer dizer enviados. E há poucos dias, irmãos, e o Gabriel foi apresentado também aqui, não nessa igreja, mas uma outra igreja batista, há 20 anos atrás. E há poucos dias o Gabriel fez um curso de evangelismo internacional. Olha só, irmãos, como é profético, como é tremendo os pais entregar os filhos para Deus. E o Gabriel ligou para nós e disse: senhora, mãe e pai, eu fiz um curso de evangelismo internacional. Eu recebi um chamado para fazer missões na África. E sabe qual foi a atitude profética dele? Ele disse assim: e eu estou saindo agora e vou tirar o meu passaporte. Ore por ele. Ore por ele. Então tem um propósito na vida de cada um de vocês que está aqui. E essas crianças, nós queremos abençoar a vida deles. Deus sabe o porquê que esses pais estarão aqui. E uma outra coisa importante, eu ainda tenho 3 minutos. Irmãos, quando uma criança é apresentada aqui, a gente acha que é somente um ato. Mas vem pessoas, irmãos, desviadas. Vem pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. Gente que está parada. E Deus usa esse momento especial na vida dessas crianças para trazer pessoas, para dizer que ainda há uma esperança na vida, da tua vida. E por causa dessas crianças, gente, então valorize, ore. Quando nós levantarmos as nossas mãos, profetiza: Senhor, abençoa, faça prosperar a vida dessas crianças. Vamos orar. Vamos assim, vai ungir essas crianças. Levante as tuas mãos e ore juntamente comigo. Senhor, nós oramos pela vida da Maria Clara, em nome de Jesus. Pela vida, Senhor, do Lourenço, nesta noite. Como igreja, nós estamos aqui, entregamos essas crianças, os seus pais, devolvendo essas crianças para ti. E em nome de Jesus nós oramos e declaramos as tuas bênçãos e os propósitos que tu tens para a vida deles sejam realizados e confirmados. E nós, como igreja, nesta noite, declaramos as tuas grandes e maravilhosas bênçãos pela vida deles. E tudo aquilo que tu tens para a vida dessas crianças se cumpra no decurso desses anos, Pai. E abençoe a vida desses pais, dessas testemunhas, assim como a tua igreja. Nos ajude, Senhor, a orar e entregar a vida dessa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe, Lourenço. Volte sempre, volte sempre. Jesus, o Salvador. Amém, irmãos, de pé então. Essa reunião não termina aqui, tá? Continua nas nossas células, na palavra que vai ser colocada, já deve estar já colocada lá já está no nosso aplicativo. Então faça isso repercutir na tua célula. Amém? Estamos despedidos em nome de Jesus e sirva a Deus com prazer
com alegria no teu coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí.